Entrevista Central. A entrevista central de hoje conversa com o deputado federal Danilo Cabral. Ele é deputado pelo estado de Pernambuco, é líder do PSB na Câmara e é presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Chesf. Vamos conversar com ele sobre a tentativa de privatização da Eletrobras pelo governo Bolsonaro. Deputado, muito obrigado pela sua disponibilidade para essa entrevista central. Olá, cumprimentando a todos, é uma satisfação falar com todos vocês sobre um tema tão relevante para o Brasil. Deputado, 2 projetos de leis e uma medida provisória do governo Bolsonaro, entregue semana passada ao Congresso, tentam privatizar a Eletrobras. Por outro lado, temos o Centrão, o centro político que elegeu o presidente da Câmara com muito protagonismo. Esse é um ambiente, digamos, um ambiente ideal para o governo Bolsonaro tentar a privatização da Eletrobras? Essa não é a primeira tentativa de privatização da Eletrobras. Nós já vivenciamos outros momentos, inclusive a nossa frente parlamentar em defesa da Chesf foi criada justamente como uma reação ainda no governo do presidente Temer, quando houve a primeira tentativa de privatização da Eletrobras e, consequentemente, das empresas vinculadas a ela. Nós estamos falando da venda de uma empresa que é uma empresa lucrativa como a Eletrobras, que só no ano passado teve um lucro de 24 bilhões de reais e que o governo pretende vender por pouco mais de 16 bilhões de reais. E isso significa não só a entrega do nosso patrimônio, a quebra da soberania e uma consequência direta na vida das pessoas com o aumento da conta de energia, como foi colocado lá atrás, que vai ocorrer novamente. O que cabe a gente agora é novamente reorganizar as nossas forças, as nossas lutas, para que a gente faça esse embate e novamente imponha uma derrota ao governo. Essa tentativa de privatização tem mais a ver com um alinhamento do Paulo Guedes, do ministro Paulo Guedes, que é literalmente privatista, ou tem a ver também com a conjuntura favorável ao governo na Câmara? Eu acho que o governo, isso é um fato, quando você coloca agora, Jonas, é importante, o governo deu se é que podemos dizer, uma certa arrumada na sua base política dentro do Congresso Nacional. Porque no início do governo do presidente Bolsonaro, a gente viu que o presidente estava estabelecendo um diálogo com a Câmara e com o próprio Senado, muito em cima de eixos de frentes parlamentares, de setores específicos que se organizavam, e ele viu que teria dificuldade de tratar temas que teriam que ter um entendimento da média do conjunto do Congresso, e a partir disso ele montou a base política e o principal aliado que ele montou foi justamente o Centrão. A gente viu isso agora nos resultados tanto da Câmara como do Senado da própria eleição. Então a gente vai ter, e isso é uma coisa que exigirá de nós uma capacidade maior de mobilização da sociedade, nós vamos ter dentro do Congresso Nacional um ambiente favorável a tocar essas pautas. Não é só a pauta das privatizações, a pauta da retirada de direitos, dos cortes das políticas públicas, ou seja, do que a gente chama do desmonte do Estado brasileiro. O tripé para que a gente possa impor uma nova derrota ao governo, que é, primeiro, a nossa unidade, a unidade do nosso campo político, das diversas frentes parlamentares que nós temos dentro do Congresso Nacional. Não é só de Chesf, da Eletrobras, de Furnas, ou seja, nós temos 6 ou 7 frentes que militam nesse ambiente, que precisam garantir a nossa unidade. Essa unidade se reverberar na nossa base política, garantir a resistência e a luta. É isso que vai fazer o governo, mais uma vez, sofrer uma nova derrota. E o presidente Bolsonaro entregou a medida provisória 1031 diretamente no Congresso. Um gesto político, digamos, de dizer que realmente tem intenção de privatizá-la. O senhor é presidente da Frente Parlamentar de Defesa da Chesf, que é uma subsidiária da Eletrobras. Para a população entender, qual o impacto para a população do Nordeste, senhor deputado do Nordeste, da privatização da Eletrobras na Chesf? Vender a Eletrobras é a gente entregar para o privado a condução de toda a política energética do Brasil. Nenhum país civilizado desenvolvido do mundo faz isso, que é questão de soberania. Quando a gente fala em vender a Chesf, eu digo que a gente vai entregar ao privado a chave da caixa d'água do Nordeste, porque o Rio São Francisco significa isso. Vender a Chesf significa vender o Rio São Francisco, que é o principal ativo da nossa região. São Francisco é responsável não só pelo desenvolvimento econômico, com a água que chega para a irrigação, por exemplo, para a futricultura irrigada do São Francisco, mas ele é responsável pela sobrevivência, e é isso que a gente quer garantir, de 12 milhões de nordestinos que, com a obra da transposição do São Francisco, não terão a certeza se a água que está vindo do São Francisco chegará às suas casas. Então, vender a Chesf é você entregar essa caixa d'água, a chave, para um privado, a partir da sua lógica de busca do lucro, administrar essa água. E aí a gente não vai ter certeza se ela vai ter, orientando o seu uso, o interesse público. E a oposição já reagiu. O PDT ajuizou no STF uma ação direta de inconstitucionalidade contra a MP de Bolsonaro. Há alguma expectativa do julgamento dessa
dessa ADIM ou virão mais ADIMs da oposição? Na outra vez que se tentou privatizar a Eletrobras, nós fomos também à Justiça e tivemos do próprio Supremo uma decisão importante. Primeiro, que para vender tinha que ser passando pelo Congresso Nacional, porque o governo queria justamente fazer um movimento exclusivamente através de medida provisória. No nosso entendimento, essa medida provisória ela não preenche os requisitos que fundamentam a medida, que é urgência e relevância. Nenhum dos dois fatores se enquadram na medida provisória. Então, a expectativa nossa, sim, é que o Supremo Tribunal, que tem sido tão guardião da Constituição, né, a gente tem visto o Supremo, inclusive, nesse momento tão desafiador que a gente está vendo aí de ataques, né, que sofrem as instituições da República, a própria democracia, tem cabido ao Supremo a preservação daquilo que está na Constituição. Nosso tempo é curto, mas eu quero aproveitar o senhor conosco aqui para fazer uma última pergunta. O governo também anda propondo ou ameaçando vender ações da Eletrobras na Bolsa de Valores de uma forma que o privado acabe tendo mais ações e mais poder de mando na empresa. Isso também está sendo tratado na frente e no Congresso? Sim, claro, porque no limite o que o governo pode fazer é até vender ações, mas desde que não perca a condição de majoritária na composição societária da Eletrobras. No mínimo, o governo hoje tem algo em torno de 60% a 63% das ações, né? Se depender da proposta que está pelo governo, o governo quer reduzir isso a menos de 50%. E aí nós não podemos admitir isso, porque se passar do limite majoritário, significa que a gente abriu mão do controle. Significa que agora o privado vai determinar o que deve ser feito na condução da política energética do país. E para ser feito isso, só pode ser feito via Congresso Nacional. É esta a decisão. Eu fui autor, inclusive, João, eu tenho um projeto de lei que tramita na casa que justamente ratifica essa decisão, não só em relação à Eletrobras, em relação a outras empresas, como a gente está vendo aí, o próprio Correio, né, o próprio BNDES, os bancos regionais que são importantes, o Banco do Nordeste, por exemplo, que é importante. Enfim, empresas que, no nosso entendimento, exercem um papel estratégico do país e que, para que o governo abra mão do seu controle, tem que passar obrigatoriamente pelo Congresso Nacional.